eu não posso garantir que não tem nada a invejar, nenhum desses. Agora pegando então aqui, prosseguindo nessa crítica do Muniz de Sodré, você é de direita? Olha, eu falo de direita, eu direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, no juízo final, espero, tá entendendo? Agora, se é direita ou esquerda aqui, não me interessa, me interessa é em cima e embaixo, tá certo? No tempo em que quem estava no poder era a direita, eu estava na esquerda, tá certo, como crítico, tá certo? Agora eu acho que a esquerda está num momento de ascensão, tá certo? Então eu automaticamente passo a olhá-la com olhos críticos, tá certo? A esquerda está no momento de ascensão? Ah, sem sombra de dúvida. No momento que a alternativa socialista sofreu um colapso no mundo inteiro? Sem sombra de dúvida, aconteceu no mundo inteiro, mas eu não duvido que a esquerda aqui no Brasil, ela tem uma grande esperança de que isso aqui seja a terra onde vai haver um renovo, um renascimento. Eu acho essa esperança maluca, mas eu creio firmemente que eles têm esta ideia, né? E que tem um poder muito grande hoje, a gente vê sobretudo nos meios de comunicação, na universidade. Isto por quê? Porque a partir da década de 60 foram adotando a estratégia gramsciana, que é de fazer a revolução cultural primeiro para fazer a revolução política depois. Então foram gradualmente ocupando espaços, né, nas universidades, na imprensa, rádio, movimento editorial, etc, etc. E hoje isso aí está praticamente, tá certo, na mão deles, embora eles não assumam a responsabilidade. Quer dizer, muitas vezes têm o poder, mas não assumem que têm. Tá certo? Então continuam se sentindo, né, perseguidos e infelizes. Né? Agora, quanto aí ao que essas coisas que disse o Muniz Sodré, isso aí não merece nem resposta. Né? Quer dizer, isso aí lá é argumento. Ah, é um bestalhão, é isso aqui, se apoia no poder econômico. Bom, eu quero saber qual é a resposta que o homem tem ao que eu estou dizendo. Não é isso? Isso é uma bela maneira de fugir do assunto. Né? Isso é uma covardia, isso é uma irresponsabilidade, isso é uma molecagem. Em essência, de que discussão eles estão fugindo? Que discussão você está propondo que não estão comprando a briga? No caso ali de Muniz Sodré, ele ficou bravo porque eu escrevi um artigo a respeito do livro dele que chama Jogos Extremos do Espírito, onde ele, falando de uns fenômenos provocados aí por aquele taumaturgo mineiro, Thomas Green Morton, ele se mostrava deslumbrado com aquilo, tá certo? E dava àqueles fenômenos a dimensão de fenômenos divinos. Eu digo, mas isso é uma coisa de ignorante, isso é uma coisa de quem chegou agora no assunto religioso, não entende nada, tá certo? E qualquer efeito mágico mais esquisito, ele pensa que é divino, tá certo? Quando, se você vê na tradição judaica, islâmica, cristã, etc., existe toda uma distinção entre graus de fenômenos espirituais que ele, para escrever um livro desse, ele tem a obrigação de conhecer, tá certo? Então, o que eu estou dizendo ali é que ele simplesmente, em matéria religiosa, é um apedeuta, um palpiteiro, entendeu? E você começou... Isso eu disse e reafirmo, tá certo? O senhor Muniz Sodré entende tanto de religião quanto eu entendo de futebol. Sei. E você começou estudando religiões comparadas, não foi? Esse foi o primeiro interesse que eu tive na vida, e é até hoje um grande interesse. Eu me lembro aqui da frase do Riobaldo, do Grande Sertão, que religião está aí para desendoidecer a gente. E por isso, quanto mais religiões, melhor. Mas eu também acho isso. Eu também acho exatamente isso. Eu acho que a multiplicidade de religiões, tá certo? Sobretudo essas grandes religiões universais, longe de ser um argumento contra a religião, é um argumento a favor. Tá certo? Ela mesma é um milagre. Tá certo? A hora que você começa a aprofundar um pouco, o que é o judaísmo, o que é o islamismo, e você vê a imensa maravilha desses edifícios, tá certo? Maravilha de conhecimento, maravilha de valores, maravilha de valores humanos criados, tá certo? De expressões de santidade, de sabedoria, que tem em todas elas, você fica surpreso com a abundância, tá certo? E longe da gente aspirar que todas as religiões se unifiquem numa só, não, deixa assim como está, porque está muito bom, né? Então a gente pode concluir daí que a psicanálise não está na área de suas atividades preferidas ou método de pensamento, porque a psicanálise, em uma definição grosseira, é adversária das religiões. Não, eu acho que nenhuma explicação redutivista pode dar conta. Agora, quanto ao Dr. Freud, diz o seguinte, o Dr. Freud tem um conhecimento muito precário a respeito dessas religiões, tá certo? Primeiro, nós observa que um verdadeiro conhecimento a respeito das religiões, fora o judaísmo e o cristianismo, é uma coisa recente no Ocidente. E só começa no século XX mesmo, né? Então, geralmente, quando o sujeito olha o islamismo, o hinduísmo, ele olha com olhos judaico-cristãos e não entende. Já faz uma salada miserável. Quanto ao Dr. Freud, tá certo? Ele evidentemente vê as coisas com olhos de
como diz, um judeu renegado, um judeu que abandona o judaísmo, tá certo? E que tem todo aquele ressentimento, aquela maluquice toda. Né? E eu acho que é muito injusto. Isso é uma visão sartriniana de Freud também, né? Sem dúvida. E eu acho que ele é muito injusto com a religião de Moisés. Tá certo? Ele procura rebaixar e dá algumas explicações inteiramente absurdas, como o assassínio ritual do pai como origem da religião, quando isso representa exatamente o fim da religião. Né? Isso, inclusive, é mencionado no meu livro Jardim das Aflições, tem uma explicação mais minuciosa a esse respeito, então eu remeteria o leitor, né, a esse livro, porque aqui não teria condição de aprofundar isso aí. Mas, de modo geral, a explicação psicanalítica da religião me parece, em certos pontos, até infantil, tá certo? Sem negar o valor clínico do método Freud. Né? Quer dizer, mas uma coisa é você criar uma técnica clínica, outra coisa é você desenvolver uma antropologia filosófica. Né? O Freud foi um pouco além das chinelas, aí no caso. Né? Na filosofia aristotélica da cultura, a introdução à teoria dos 4 discursos, na realidade, uma observação é que, com toda essa polêmica, talvez alguns leitores se afastaram do seu livro